Olá, harmonizadores! Sejam todos bem-vindos na nossa aula de terça-feira. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje na nossa aula de aquecimento para o evento tão especial que eu estou preparando para vocês, que vai ser a nossa aula, o protocolo perfeito em harmonização facial com toxina botulínica. Hoje a gente vai começar a aquecer todo esse nosso conteúdo. Eu separei essas nossas aulas em coisas diferentes, em temas técnicos e também temas mais falando de fidelização, de agendamento. Então a gente vai conseguir nivelar todo mundo aí nessa semana, nesse aquecimento. E hoje a gente vai conversar sobre fidelização de pacientes com o protocolo perfeito de harmonização. A gente vai fazer essa fidelização, vai conversar sobre essa fidelização para que vocês entendam como aplicar o protocolo. Então, aplicar o protocolo de toxina botulínica, que os pacientes já saiam do teu consultório com um retorno agendado, com um procedimento agendado. Com isso vocês conseguem fidelizar, porque o que eu mais vejo acontecer é os pacientes rodar de consultório em consultório, de clínica em clínica para fazer procedimentos. Então eles vão em vários profissionais de harmonização, vários profissionais fazendo toxina botulínica, enquanto eles deveriam estar fidelizados com um único profissional. E por que isso acontece? A maior culpa disso é nossa profissional, porque a gente não especifica, não planeja, o paciente sai, a gente não manda mensagem 3, 4 meses depois, a gente já não deixa agendado. Vocês sabiam que um índice de recorrência do paciente é muito mais fidelizada quando ele já tem essa consciência? Se você nunca falou para ele que ele tem que voltar a fazer toxina botulínica daqui 3 meses e de repente do nada você manda uma mensagem para ele: oi fulano, tudo bem? Vamos marcar o teu procedimento que já deu tempo da tua toxina? Ele vai falar: mas o que ela tá falando? Ela nem me falou isso. Então é muito importante você já ter essa fidelização, você já ter criar essa consciência, você já ter esse hábito, tá? E com esse protocolo perfeito você vai conseguir fazer, você vai conseguir melhorar esses teus agendamentos, essa tua fidelização. Vocês já pararam para pensar o porquê é importante você ter uma fidelização? Por que é importante você conseguir pensar em uma fidelização? O que vai mudar na vida de vocês fidelizando um paciente de vocês? Porque assim, é legal vocês pensarem nisso também e deixarem um pouco de lado somente pensar na parte financeira, porque o retorno financeiro é uma consequência bem legal também. Mas a fidelização, gente, o que eu mais gosto de tudo isso, de quando a gente faz essa recorrência e quando a gente trabalha com esses protocolos, é acompanhar os resultados do paciente. O paciente chega para você de um jeito X e ele sai de um jeito Y. Você consegue ver o resultado dele em 1 ano, em 1 ano e meio, em 2 anos. Então você tem todo esse acompanhamento, você consegue ver todo esse acompanhamento do próprio resultado dele. Então isso é muito legal, é muito interessante a gente estar fazendo, certo? E agora vamos parar para pensar como seria essa fidelização com os nossos pacientes. Vocês conseguiram pegar essa parte inicial de fidelização? Por que a gente tem que fazer, que a consciência precisa vir através das nossas falas, e eu volto a pegar no pé de vocês em relação à avaliação. Se você disse
Será que voltou agora o som? Sim ou não? Deixa eu perguntar aqui no grupo. Ah, agora deu. Certo, então vamos lá, vamos voltar ao raciocínio então. A gente estava falando sobre essa fidelização de pacientes que seria em relação à consciência. Você falar esse protocolo para o teu paciente já lá na avaliação. Então eu estava pegando no pé da avaliação que vocês vão ver eu falando muito isso, porque eu lembro exatamente a frase que eu ia falar. O combinado com o paciente não sai caro, porque se você já falar para ele que tem esse retorno, que você vai chamar ele para recorrência, é bem importante. Então o que acontece? Eu geralmente já falo para os meus pacientes assim: olha só, eu vou te chamar daqui uns 3, 4 meses, você vai ter que fazer um novo procedimento, esse procedimento é X e ele custa X, né? E ele serve para isso, tudo bem? Porque não fica aquela coisa assim, parece que eu tô só chamando para fazer um procedimento qualquer. Não, ele tem a ciência que ele precisa fazer esse procedimento em específico, tá? E que vai melhorar no resultado, vai ajudar ali no caso do resultado dele, no resultado da face dele, tá? Vocês sabem mais ou menos quais são esses procedimentos que vocês podem indicar? E isso, gente, eu falo assim, quem já vê mais tempo como eu faço, vai ver um protocolo muito legal. Porque o que acontece, gente? Eu vou falar a minha experiência como paciente, tá? Minha experiência como paciente Ana, e vamos ver se vocês se identificam. Se eu chegar para você hoje e falar assim, olha só, a gente vai fazer um planejamento e o teu protocolo, ele sai R$3.000 e você tem que me pagar esses R$3.000 no cartão de crédito ou à vista e eu vou fazer esse protocolo em 6 meses, certo? Você não vai parar para pensar assim, pô, 3.000 eu vou poder fazer parcelado no cartão, mas eu não tenho esse limite no cartão, porque é uma objeção do teu paciente. Não tenho limite do cartão, não quero gastar esse limite no meu cartão. Existe essa possibilidade e aí você vai perder o paciente. Mas olha só, para nós que trabalhamos com harmonização facial, um paciente de ticket de 3.000 é um paciente muito bom. E o que vocês vão fazer nesse paciente? Toxina, em torno ali de R$900, R$1.000. Vocês podem fazer peeling, microagulhamento, vocês podem fazer jato de plasma, tudo isso dentro de um protocolo, tá? Quem tem laser pode fazer laser, tudo isso num protocolo, vamos supor que de 3.000 estou falando. R$3.000, gente, se vocês forem dividir em 6 vezes, às vezes para os pacientes fica pesado. Só que olha esse insight que eu vou dar para vocês agora. Vocês podem fechar um protocolo de peeling, vocês podem fechar um protocolo de toxina com peeling, com microagulhamento, enfim, e fazer aí no período de 8 meses, de 9 meses. Eu já tive pacientes que fecharam um pacote para 12 meses. E nesse pacote, elas pagaram 2 aplicações de toxina botulínica, elas pagaram peeling, mais ou menos umas 3 sessões de peeling, microagulhamento, elas pagaram jato de plasma. E aí, eu consegui fazer esse parcelamento para elas, conforme elas vinham até o meu consultório, elas me pagavam. Ah, mas no mês de, sei lá, agosto, elas não vão fazer nenhum procedimento. Sem problemas. Ou eu mandava um boleto para elas, ou a secretária mandava mensagem cobrando. Era como se fosse um boleto mesmo. Sabe aqueles carnê que a gente tem? É exatamente isso que eu fazia. Eu fazia isso. Gente, vocês pararam para pensar? Se vocês conseguissem fechar 5 pacientes desse, pagando R$350 por mês, R$300 por mês, R$280 por mês, vezes 5 pacientes, olha, você já vai entrar o mês com uma coisa fixa. Então não adianta você querer, às vezes, vender só no cartão de crédito esse protocolo inteiro, que vai ter muitos pacientes que não vão conseguir. E tá tudo bem, gente, a gente tem que entender esse lado financeiro dos pacientes também.
Você tem que entender isso. Eu fui fazer uma consulta esses tempos, aí a pessoa falou assim, é tanto. Aí eu falei, tá, e como é que eu consigo fazer esse valor, né? Porque não é todo mundo que consegue ter um valor alto no cartão. Às vezes o cartão tem outras prioridades. Naquele momento a estética pode ser que não seja prioridade para ela, ela esteja tentando reerguer a autoestima, tentando mudar, né? E aí você chega já, papum, com um protocolo ali de tantos mil e ela não vai fazer. Então, nesse momento, é importante que você olhe e você observe isso e faça dessa maneira, tá? Existem várias possibilidades. Quem trabalha aí com banco, quem trabalha com, enfim, que pode fazer boleto, consegue gerar e o paciente já sai do dia do procedimento que ele fizer com esse boleto aí pro ano todo, para 6 meses, então é uma possibilidade e eu sugiro para que vocês façam isso futuramente, tá? Eu gosto bastante de trabalhar dessa forma, fazendo esses protocolos, porque assim, gente, você vai ter que fazer um contrato com o teu paciente, certo? Você fez um planejamento, você fez um protocolo ali de 6 meses, de 8 meses e ele vai pagar por esses procedimentos, então precisa ter um contrato, isso é fato. Aí é bem tranquilo, você pode ter um auxílio no advogado ou você mesmo pode procurar ali no Google e fazer os seus contratos. Isso não tem problema nenhum. Olha, vários contratos eu fiz, eu redigi mesmo, dava para o paciente assinar e aí eu fazia esse protocolo. Ana, e se acontece uma inadimplência? Existem formas com que a gente pode cobrar. Eu até hoje não tive nenhum problema com as minhas pacientes, tá? Nenhum problema, mesmo se algumas pacientes às vezes atrasavam, e aí tem que deixar um combinado certo com o teu paciente. Se você tem uma secretária, você vai falar para ela que ele só tá obrigado, que a tua secretária só tá autorizada, é isso que eu queria falar, que a tua secretária só tá autorizada a marcar se tiver tudo ok com os pagamentos, porque é uma regra ali do teu consultório. Fala pra ele vai entender, e fala pra ele assim, ó, se acontecer de você não poder pagar naquele mês, você me avisa, a gente vai fazer um acordo. Então, tudo isso na avaliação é bem específico, tá? Eu falo, eu explico, só que tem que falar pro paciente que esse planejamento que você fechou pra ele de 3.500, 4.000, vai ser no decorrer de 8 meses, 6 meses. Então, você tem esse período de entrega para ele. Não é assim, pagou o primeiro boleto e vai fazer todos os procedimentos já na primeira sessão. Não é isso, tá? Porque existe essa dúvida do paciente, assim, paguei o primeiro boleto, eu quero fazer todos os procedimentos. Não, então você já explica e fala para ele. Por isso que é importante um contrato também. Mas olha só a possibilidade que eu dei para vocês aqui. Então vocês veem eu falando muito do protocolo perfeito em harmonização facial e a nossa aula do dia 2 de fevereiro, inclusive quem ainda não se inscreveu na aula, vai lá na minha bio depois que acabar a live e se inscreve, porque lá a gente vai falar muito sobre técnica, sobre marca, sobre toda essa coisa que vocês têm ainda insegurança, todos esses pontos. Mas tem muito além disso, porque eu vejo a dificuldade de vocês em vender protocolos, vender além de Botox. Só que vocês não pararam para pensar que dentro do protocolo perfeito, para você ali montar aquele planejamento para você é show. Mas e se a gente for parar para pensar no financeiro do paciente? Então a gente executa uma técnica e vocês vão ver que eu não sou assim para técnica. Todos os pacientes vocês têm que usar 50 unidades. Não, gente, tem pacientes que eu uso 30, 25 unidades e os pacientes pagam, sei lá, 700, 750 reais. Não é que eles estão pagando o protocolo todo. Assim como tem pacientes de toxina botulínica que a gente já fez full face e usou 120 unidades que pagou R$ 1.800. Então, é dentro desses planejamentos, desses protocolos que vocês vão fazer. E qual que é o foco daqui hoje? Vocês aprenderem a fidelizar. O primeiro passo da fidelização, ela vai acontecer na tua avaliação. Você explicando para o teu paciente, você falando para o teu paciente, você fazendo ele entender dessa recorrência. E aí vai ter aquele jogo de vendedor que a gente precisa ter. Perguntar para ele das condições financeiras, montar esse protocolo, perguntar como que fica bom para ele. Perguntar, tem pacientes, isso pode acontecer também, então prestem bem atenção. Tem pacientes que às vezes eles não vão fechar.
Eles vão falar assim, não, doutora, eu quero fazer só o Botox. Beleza, vamos fazer só o Botox então. Mas eu não deixo baixo. Eu falo assim pra ele, então vamos fazer o seguinte, eu sei que nesse momento você deve estar pensando, eu não vou fazer mais procedimentos porque eu quero economizar, eu acho que só o Botox vai resolver, e tá tudo bem, eu entendo você, eu me coloco no teu lugar também, mas vamos fazer um combinado aqui comigo? Guarda mais ou menos uns 300, 350 reais, que daqui uns 2, 3 meses eu te chamo, e aí a gente vai fazer um Skin Buster, a gente vai hidratar a tua pele. Pode ser? Porque aí você já consegue se programar, faz uma caixinha. E aí a gente chama de caixinha da beleza ou porquinho da beleza. A gente brinca com os pacientes e a gente fala para elas fazer o caixinha da beleza, o porquinho da beleza. Porque aí elas guardam por mês um valor e elas retornam e fazem. E acreditem, gente, essa estratégia deu super certo. Porque as pacientes, elas ficam... Eu coloco tanta pira na cabeça delas que isso precisa acontecer, porque, gente, se eu não colocar como prioridade a estética das minhas pacientes, quem que vai colocar? A autoestima das minhas pacientes, quem que vai colocar? Às vezes, dentro da casa dela, ela tá ali e aconteceu que o filho quer comprar uma mochila, que o filho quer fazer uma viagem, que o filho quer fazer tal coisa e não vai mais ser prioridade. Ela vai se deixar de lado. Então, eu como profissional preciso incentivar ela a fazer isso. Eu preciso criar uma estratégia, eu preciso fazer o meu cérebro funcionar, pensar para ela fazer e ela só executar. Então, eu estimulo ela a fazer isso. E tem muitas pacientes que voltam, mesmo sem ter se comprometido com o protocolo, ou seja, elas não se comprometeram mensalmente comigo, mas eu já coloquei isso na cabeça delas e elas retornam. Tem pacientes, gente, que de 3 em 3 meses estão fazendo Skin Buster. Estão fazendo Skin Buster para manter a pele hidratada. Porque de tanto que a gente falou, de tanto que a gente ficou no pé delas. A gente tem uma paciente que faz mensalmente jato de plasma. Mensalmente, todo mês ela tá fazendo. Ela concilia o jato de plasma com a toxina botulínica, mas e por que ela faz isso, Ana? Foi do além que ela teve essa vontade de fazer jato de plasma todo mês? Não, ela veio procurando por Botox. Botox, ela só queria fazer Botox. E aí eu incentivei ela nesse planejamento, nesse protocolo. No momento ela não quis se comprometer. E aí o que aconteceu? Então fechou. Então quando você puder, você volta, você se programa, faz o teu porquinho da beleza, deixa lá o teu caixinha, que é um dinheiro teu, e aí você volta quando pode ser? Pode ser. Gente, todo mês ela tá vindo. Todo mês ela tá ali guardando o dinheirinho dela e ela tá voltando. E quando a gente volta para fazer a toxina botulínica nela, o resultado é muito melhor, porque a gente já criou todo esse planejamento, a gente já criou tudo isso prévio, esse preparo da pele dela. Então, a gente fazer essa fidelização, eu quero que vocês entendam que não é só eu ter a técnica, eu saber a técnica, eu tenho a melhor técnica. Gente, isso é estratégia. A fidelização de pacientes, ela acontece através de uma recorrência, de uma consciência dos seus pacientes, de uma estratégia. A técnica, ela é importante, porque, gente, se você não entregar uma boa técnica, o teu paciente não vai voltar, mas é essa estratégia com que faz com que você tenha melhores resultados. E como que isso impacta no teu consultório? Isso impacta no teu consultório em relação ao financeiro, isso impacta no teu consultório em relação à indicação, porque um paciente que está sempre voltando é um paciente fiel, é aquele paciente, teu paciente fã. Então, é um paciente bom de tratar, é um paciente que você acompanha resultados. Isso impacta só de forma positiva. E quando um dia alguém vê esse teu paciente em algum lugar, ele vai falar de você, ele vai te recomendar. Então, não é sobre estratégias de marketing. Fazer essa fidelização não é estratégia de marketing, não é estratégia de venda de WhatsApp, é estratégia de protocolo. É protocolo que vocês precisam criar. É entender como entregar o melhor protocolo para a situação atual do teu paciente. Eu falo situação atual em situação da família, em situação financeira, em situação de disponibilidade e também em situação de prioridade. Porque nós trabalhamos com estética e eu super concordo que é saúde, mas muitas vezes
Isso não está na consciência do teu paciente, isso não é prioridade para ele. Entende? Então a gente precisa pensar nessas estratégias e isso demanda somente de você. Fazer essa fidelização de pacientes, ter essa recorrência de paciente, não é um ponto isolado. É você pensar desde a análise facial, desde o diagnóstico e planejamento no dia da consulta, até como ofertar isso para o paciente, como negociar financeiramente isso com o paciente e como entregar isso para o paciente. Porque pode surgir na tua cabeça agora que você não sabe fazer todos os procedimentos. Mas os procedimentos que você sabe fazer são os procedimentos que você já vai começar a entregar nesses protocolos. Então não é desculpa não fazer todos os procedimentos. O que vocês falarem aqui pra mim assim, Ana, você sabe fazer isso? Sei, já fiz. Sabe fazer? Sei, já fiz. Você faz tudo? Não, não faço. Eu não faço tudo no meu consultório. Eu tenho os meus procedimentos ouro, que eu prefiro fazer, tá? Mas, por exemplo, eu não tenho gerador de ozônio dentro do consultório. A gente não faz. A gente não trabalha. Eu não tenho radiofrequência dentro do consultório. Entende? Então, eu trabalho com o que eu acho melhor, com o que eu me adaptei melhor, com o que eu acho melhor a entrega de resultados. Até hoje a gente comprou a gente fugiu o nome, a centrífuga. Eu não tô fazendo tanto IPRF ainda. Não fiz os IPRFs que eu gostaria de fazer. Por quê? Não foi prioridade pra mim. Eu tô conseguindo boa entrega de resultado. Agora, eu amo fazer laser. Eu acho que foi essencial para a evolução dos meus protocolos. Tinha isso no início? Não tinha. Então, é nesse sentido que a gente vai parando para pensar e que a gente vai fazendo. Então, fazer essa fidelização fazer essa fidelização de pacientes, ela não é esse ponto único da técnica. A técnica ela é consequência, certo? A técnica é consequência de um trabalho bem efetivo. A doutora Thaisa perguntou, você trabalha com corporal? Não trabalho com corporal. Eu sou dentista, eu só trabalho daqui pra cima. Eu só faço facial, harmonização orofacial, certo? Mas a harmonização corporal tá crescendo muito, né, gente? Tá vindo aí. Eu sou só paciente de quem faz corporal, adoro. Certo, gente? Então, fazer essa fidelização, trabalhar com essa fidelização é importante. E o que eu falo, né, quando eu converso com os meus alunos e o que eu tô tentando passar aqui para vocês nesses pontos principais é que a técnica bem executada, ela é consequência de todo o resto, tá? Porque, claro que nós temos exceções aí, né? Profissionais que vendem uma consulta perfeita, top, maravilhosa, gold, e aí chega no dia da clínica não é tão... acaba não suprindo as expectativas, mas isso é bem abaixo do que acontece. Geralmente o que acontece é que nós profissionais, a gente busca muito técnico, a gente busca muito científico, e a gente sempre pensa que a técnica do outro profissional é melhor, que a entrega do outro profissional é melhor, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que buscar aquilo, mas a gente esquece do que precisa, da estratégia que precisa, de como fazer essa gestão dos nossos atendimentos. Então a gente precisa pensar numa parte estratégica com a parte científica, e é isso que une os dois e entrega um protocolo perfeito. Então, uma técnica bem executada com uma estratégia bem executada, tudo isso a gente fideliza o paciente. E a estratégia, ela envolve vários pontos. A gente poderia estar conversando aqui desde a experiência do cliente, quando o paciente manda mensagem, quando o paciente entra no teu consultório, tudo isso envolve também, tá? Então, tudo isso tem pontinhos assim, mas não é só a técnica. Então, a gente, por ser saúde e ciência, sempre é técnica, mas calma, gente, a técnica é importante também, tem muitas falhas, tem muitas inseguranças, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito mais falha em relação à estratégia, em relação a essa formação de protocolos. Quem aí nunca fez uma toxina botulínica num paciente que não devia fazer toxina botulínica? Eu já fiz toxina botulínica numa paciente que eu não devia nem ter avaliado ela. Por quê? Ela chegou me cobrando um resultado. Eu quero fazer botox porque minha irmã fez com você e eu quero que fique igual dela.
pera lá, nenhuma paciente é igual a outra. Mesmo que vocês sejam irmãs, eu não consigo entregar um bom resultado. Aí lá na anamnese, eu fumo. Fuma quanto? Eu fumo uma carteira por semana. Tá, já devia ter parado aí, gente. Eu já devia ter dito não aí. Mas o não, a gente aprende a dizer o não pro paciente conforme a nossa maturidade. Porque antes eu achava que todos os pacientes eram pra mim, que eu era a super heroína da harmonização. Eu ia dar conta de tudo. Mas no final das contas eu descobri que não é assim. Que tem pacientes que a gente precisa dizer não. Tem pacientes que a gente tem que saber o momento que não vai dar resultado. E aí essa paciente, ela me marcou muito, gente, porque eu tava começando. Pra vocês terem noção, isso começou comigo quando eu vi alguns resultados que não estavam sendo tão bons e eu comecei a fidelizar os pacientes. E aí a irmã dela era uma paciente fidelizada. Então a gente tinha feito pilha, a gente tinha feito muita coisa e tava top. E aí chega lá ela, né? Daí eu falei, olha, o que acontece? Acho que a gente não deveria fazer a toxina botulínica agora, a gente precisaria tratar a tua pele primeiro. Não, quero fazer botox, quero fazer isso, quero fazer a peeling também, mas daí eu vou te pagando de tal forma. E quando a gente tá começando, a gente erra muito, né? A gente erra muito. E aí eu sei que eu fiz em 3 parcelas pra ela, não fiz boleto, a gente não fiz nada. Ela vinha lá e pagava. Pagou a primeira, na segunda, quando eu fui fazer o retorno, a revisão dela, a combinada era ela pagar a segunda, ela começou a reclamar que não tinha entregue um bom resultado, que as rugas ao redor dos olhos tinha ficado e tal, e aí toda aquela história que vocês já sabem. Então, o que foi o problema? O problema foi a técnica da Ana? Não, o problema não foi a técnica da Ana. O problema foi a forma com que a Ana colocou a agulha? Não. A angulação? Não. O problema foi que ela não era uma paciente de toxina botulínica. E eu precisava ter dito não, eu precisava ter sido rude comigo mesmo. E entender que eu estava fazendo um bem para mim e para ela. Então, isso me marcou tanto que eu lembro até hoje que eu fiquei frustrada. Eu achei que não era para mim. Não, imagina, a harmonização não é para mim. Eu vou ter que buscar mais coisa, eu vou ter que fazer mais curso, eu vou ter que aprender como que coloca a agulha de forma mágica. Gente, tem várias técnicas e são técnicas excelentes no mercado. A técnica é importante também, mas esse diagnóstico nosso, a gente não pode falhar. Esse nosso olhar clínico, a gente não pode falhar. A gente não pode, de jeito nenhum. Nenhum mesmo. Certo? Então, é dessa forma com que a gente faz. E volto a falar que a avaliação é mega importante. A avaliação ali, a gente reforçar isso dentro da avaliação para o paciente é mega importante. Então, para vocês não acontecerem essa coisa de se frustrar como eu, né? A gente também entender o paciente, então, dentro de uma técnica bem executada, e a gente entendeu qual é o paciente que sim e o paciente que não. A gente tem 2 lacunas, o paciente que pode e o paciente que não pode. E aí, o paciente que não pode, você não precisa perder ele, mas você pode dar formas para entregar um bom resultado. Agora, se ele for resistente a querer fazer toxina botulínica, mesmo a pele dele, a face dele não estando preparada, talvez seja o momento de você pensar em não atender, porque isso vai te frustrar, vai frustrar ele, entende? E tem retornos financeiros que não valem a pena o incômodo. Então, é muito de você avaliar e ter essa percepção, tá? Eu sou muito justa e sou muito honesta. Inclusive, eu escutei isso hoje de uma paciente. Ela falou assim, eu gosto de vir conversar com você porque você é justa no que eu tenho que fazer de procedimento. Você fala exatamente o que eu preciso. Então, passar essa honestidade para os pacientes também importa. Também faz a diferença. Porque, sinceramente, gente, às vezes eu tenho vontade de falar assim para o paciente, olhar bem no fundo do olho do paciente assim e falar para ele assim, olha só, não é o teu dinheiro que importa para mim. Eu tô aqui, eu trabalho e tá tudo bem, a gente vai fazer uma troca, mas eu não quero receber o teu dinheiro, eu quero te entregar resultados. E eu te entregando resultados é uma consequência você me pagar pelo meu trabalho. Agora, eu mentir para você que vai ficar um resultado bom só para conseguir isso, vai ser frustrante para mim e para você. Entende? Então, é dessa forma, desses pontinhos assim que a gente vai falando, que a gente vai conquistando o paciente e que vai fazendo ele entender. Não sei se vocês já passaram por isso, mas
quantas pacientes eu falei não, pacientes que tinham excesso de pálpebra superior e vieram me procurar para fazer toxina botulínica. Não vai resolver, não adianta. Não, eu tenho que falar para ela, eu tenho que ser sincera. Eu preciso falar com uma cautela e preciso dizer para ela que não adianta a gente fazer o procedimento porque não vou conseguir. O excesso de pele não vai remover com toxina botulínica. Então, o melhor mesmo é ela juntar ali uma parte do dinheiro que ela iria fazer essas aplicações e buscar a cirurgia, buscar a remoção cirúrgica, para a gente conseguir entregar esse resultado, para a gente conseguir fazer. É mais difícil nessa região aqui de pálpebra superior. Então, eu prefiro ser honesta com o paciente e falar não do que fazer só para ter um paciente e esse paciente nunca mais voltar, esse paciente nunca mais entende nada. Então, vale muito a pena a gente estar focando nessa parte de fidelização, nessa parte diferenciada e que são partes pouco exploradas dentro da harmonização facial. A gente que trabalha no mercado da harmonização facial, a gente precisa começar a fazer estratégias, protocolos, técnicas eficientes e pouco explorada, porque hoje é muito profissional fazendo a mesma coisa, a mesma técnica, a mesma forma, tudo igual, e daqui a pouco os pacientes vão cansar. Por isso que quem se diferencia está tendo tanto sucesso, está conseguindo tanto sucesso com os pacientes, com essa fidelização, porque tem muita gente fazendo. Eu ainda acho que tem campo para muita gente. Eu tenho absoluta certeza que vai vir mais gente, mas ainda tem muito espaço. Porque o que eu mais escuto? E para vocês terem noção, eu trabalho muito com avaliação. A gente faz avaliação até para paciente modelo de curso, né? E dentro das avaliações, a gente escuta muito também. Eu já fiz botox com os 4 profissionais, mas eu não gostei de nenhum. Não gostei. Daí você fica para pensar assim, nossa, mas já passou por 4 profissionais, nenhum desses profissionais conseguiu fidelizar? Porque a gente consegue fidelizar, a gente tem como fidelizar. Claro que tem aqueles pacientes que pulam de galho em galho, tá tudo bem, mas a gente consegue fidelizar. Será que esses 4 profissionais fizeram a mesma coisa? Tipo, por que não segurou esse paciente? O que não fez? O que faltou? Então eu não quero que vocês trabalhem na harmonização facial porque tá todo mundo fazendo, vocês acham que todo mundo tem que fazer como todo mundo. Não, mas tá todo mundo fazendo isso. Tá, mas e aí? A tua mãe falou que você não era todo mundo. E a gente não é todo mundo. A gente tá aqui pra fazer diferente. Daqui a pouco, essa nossa vibe de diferenciação, essa nossa vibe de protocolo perfeito, os outros profissionais vão estar olhando pra gente e vão querer fazer. A gente não precisa entrar no que eles estão fazendo. Porque não é fazer do mesmo, fazer a mesma coisa sempre, fazer as mesmas coisas que vai entregar um resultado, que vai fidelizar os teus pacientes. É você se diferenciar em técnica, em estratégia, em marketing, em experiência. Sabe aquela coisa de ativar os 5 sentidos do paciente? É nesse ponto que a gente vai pegar. É tudo isso. Então, entendam que a harmonização facial, ela tem o científico dela, ela tem a técnica dela, mas muito além disso, ela tem essa parte mais sensitiva, essa parte de fidelização, essa parte de diferenciação, que a gente tá crescendo muito. É um mercado que só vai crescer. Só vai crescer e cada vez a gente vai ter aparelhos novos, a gente vai ter técnicas diferentes. Cada vez mais existe isso também. Os pacientes, eles veem os outros fazendo e eles ficam com vontade de fazer. Porque tem muita paciente com 45, 50 anos que nunca fez uma toxina botulínica. Mas elas vão começar a ver outras pessoas. E vocês viram que tá passando essa vibe da harmonização artificial. Várias famosas já estão removendo preenchimento de malar, preenchimento de lábio. Então eu acredito fielmente que em 2023 a gente vai ter uma nova era da harmonização. A gente tá começando, na verdade já começou a nova era da harmonização. E você tem que estar dentro dessa nova era, fazendo essas coisas diferentes. Mostrando para os seus pacientes o teu diferencial, mostrando por que você tá nessa área, por que você faz o que você faz, por que você entrega, entende? E é isso que vai fidelizar, é isso que vai fazer toda a diferença, gente, é isso.
Não é deixar todo mundo com o rosto igual. Os pacientes ainda acham que Botox vai ficar assim, travada. Pô, vamos entrar nesse... Vamos mostrar novos conceitos. Vamos desmistificar isso para eles. Entende? Vamos dar essas experiências para eles terem a oportunidade. Eu falo assim, olha. Eu falo muito isso. Eu falo, olha, se você não quiser fazer por medo de ficar artificial, de ficar estranha, tudo bem. Quem vai sair perdendo, no caso, vai ser você. Mas eu não sou artificial. Você pode olhar para todos os nossos pacientes que tem aqui, eles também não são artificial. Aí quando tem assim, eu jogo essas coisas para mostrar para eles. E daqui 4 ou 5 anos você vai me procurar de novo, você vai me arrepender de não ter feito hoje esse procedimento. Porque a gente envelhece, dia após dia a gente envelhece. Então eu jogo isso para fazer o paciente entender que eu não quero transformar ele. Eu quero realçar o que já é bonito nele. Eu quero mostrar o que já é bonito nele. Pegar esses aspectos de envelhecimento, de queda facial e realçar a beleza dele, tirar a sensação de cansaço, tirar esse olhar caído, melhorar isso com toxina botulínica. É nesse ponto, gente, nessa parte sentimental que eu pego também. Então, é sobre isso. E a partir do momento que vocês entenderem que a harmonização é tudo isso, pensa só, a harmonização é tudo isso. E a gente só tá aqui, ó. A gente só tá aqui, fazendo só isso. Que é todo mundo igual. Todo mundo aqui, entende? Todo mundo querendo fazer o mesmo. Agora começou. E eu sabia que só iria começar depois que começasse essa parte das famosas. O que eu achei, eu não gostei nunca da harmonização da GK. Eu não achei legal. Mas agora ela removeu, já deu vários comentários, então eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que não, os profissionais não iam conseguir manter todo mundo igual, todo mundo dessa forma. E aí vocês já podem começar a usar isso para fidelizar os pacientes de vocês também. Porque aí vocês já vão falar, ó, a minha intenção não é deixar assim congelada, travada. A minha intenção aqui é fazer, realçar o que já é bonito. Realçar o que já é belo em você. Melhorar os seus aspectos de envelhecimento. Melhorar a tua queda facial. Eu não quero que essa ruga que você tem aqui fique marcada e que daqui 5, 6 anos você não possa passar uma maquiagem que vai ficar tudo craquelado, vai ficar tudo marcado. Certo? E muitas pacientes têm preconceito, e muitas pessoas têm preconceito em fazer a harmonização exatamente por isso, por ter essas referências. Exatamente, muitas pacientes acham que realizar toxina botulínica, realizar algum preenchimento ou qualquer outro procedimento dentro da ROF é que vai deixar artificial, vai deixar marcado. Não vai, gente, não é isso. Se você trabalhar de forma correta, não vai acontecer nada. Então, a gente perde alguns pacientes também por esse sentido. Então, dentro da fidelização, você tem que começar a criar essa consciência. E, gente, vocês podem ter isso no celular de vocês, tá? Tipo, mostrar esses prints, falar que vocês também se opõem a isso. Falar que vocês também não gostam disso. Porque o paciente não conhece os nossos procedimentos. O paciente ainda, os pacientes de primeira viagem, né, os que vêm pra gente, não conhecem. Então, falar exatamente isso, é o natural que está em evidência, exatamente. É o natural que vem crescendo e é o natural que vai entrar. Então, vocês precisam agora trabalhar nesse pequena área que as pessoas não estão fazendo. Porque é muito... E vai demorar, tá, gente? Pra gente conseguir fazer com que todo mundo que tá dentro da estética mude essa percepção, vai demorar um pouquinho. Então, quem tá começando agora e se diferenciando... vai estar na frente daqui a um tempo. Daqui 3, 4 anos vocês me encontrem. Gravem meu nome e daqui 3, 4 anos vocês conversem comigo. Porque eu vou ter relato para contar para vocês. Eu já tô vendo essa diferenciação aí. Se a gente começar a ver de 2019, 2020, de 2018 na verdade, quanta coisa mudou. Eu sei de nomes que se mantiveram, que estão show, e sei de nomes que eu vi trabalhos em 2018 que hoje já... pois é. O que é isso? O que tá acontecendo aí? Sabe? Então, isso é importante você falar pro teu paciente, porque eu confesso para vocês que a harmonização, a maior dificuldade da gente convencer os nossos pacientes a retornar, a fazer novos procedimentos, que eles precisam disso, é que eles acham que a harmonização vai transformar o rosto dele. Eles não entendem que a harmonização só vai realçar. E é a nossa obrigação como profissional falar que a harmonização
Não é isso. Não é deixar todo mundo com o rosto igual. É realçar ele, é melhorar os aspectos dele. A toxina botulínica feita com esses protocolos, com o protocolo perfeito, é sobre isso. Tá bom, gente? Então, pensem. Ó, a Isabela comentou, é sobre harmonizar e não padronizar. Exatamente, não padronizar. Porque os pacientes, eles ficam receosos, eles ficam com medo. E principalmente quem tem pacientes igual a eu, que passa ali de 35 anos. Então, eles ficam com medo. Tem muita gente com medo. E aí a gente acaba perdendo, porque nós estamos aqui com um excelente trabalho, uma excelente forma de trabalhar, e a gente não consegue vender porque os pacientes não entendem isso. E eu quero mostrar para vocês a melhor técnica. Passar as melhores estratégias. No dia 2 de fevereiro a gente vai conversar sobre técnica de toxina botulínica. Mas só a técnica. Por que tem gente que já fez 3, 4 cursos e ainda não vai, não desemboca? É a técnica? São todas as técnicas que ele aprendeu? Já pararam para pensar? Se eu falar para vocês que hoje, Ana, eu já vi N técnicas de toxina botulínica. Eu já vi, eu acho que mais de 8 técnicas de preenchimento labial diferente. De facial, então, meu Deus, nem se fala. Peeling, meu Deus, várias formas. E coloca lata, depois coloca isso, coloca... Você fica louco, você fala, será que eu tô fazendo errado? Porque não é que tá errado. É porque existem muitas formas de trabalhar com técnicas diferentes e ter bons resultados da mesma forma. Não significa que aquela técnica daquele profissional estava errada. Significa o que você está fazendo com a sua técnica para conseguir melhorar os seus resultados, os resultados dos seus pacientes, a sua fidelização, a sua recorrência, o seu retorno financeiro. É isso. É isso. E aí a gente... Não, vira uma chavinha, né? Vira uma chavinha. Exatamente, Isabela, porque senão você fica nessa crise de parece que eu não sei nada. Fiz vários cursos de toxina botulínica e parece que eu não sei nada, porque cada vez eu vejo coisas diferentes. Calma, não é assim. Tem várias formas de você aplicar. Tem várias formas de você entregar um resultado. Existe. Não é só uma que é certa. Porque você aprendeu de uma forma X, a forma Y está errada. A forma X e a forma Y pode estar certa. Agora eu quero saber como que você vai pegar o X e vai entregar um resultado efetivo para o teu paciente. E vai fidelizar o teu paciente. E, consequentemente, ele vai te indicar e você também vai ter um retorno financeiro. Isso é muito comum de acontecer. Então, eu sou super a favor. Gente, ciência é a minha vida. Então, eu estudo, eu faço... Quando eu fui buscar o mestrado, foi exatamente para aprender mais a técnica, porque eu acho importante eu, na minha posição aqui, entender da técnica, mas não é só isso. Ó, a Tainá comentou, é verdade, acontece comigo. Sim, exatamente. E hoje eu pego as melhores coisas, a melhor parte da técnica, eu diferencio os pacientes, porque isso é legal da gente saber mais de uma técnica. Então, não é uma receita de bolo, porque a gente não tem todos os pacientes iguais, então, indicações diferentes, isso é legal, mas eu pego essas indicações e eu otimizo para os nossos resultados, para o meu dia a dia, para a minha fidelização. Não é aplicar tudo igual para todo mundo, é saber entender, é saber diagnosticar e saber indicar, mas eu pegar essas partes da melhor técnica e fazer. Hoje, inclusive, gente, eu tava vendo, me mandaram um vídeo no WhatsApp, e aí eu fui ver, enfim, uma pessoa fazendo aplicação de toxina botulínica, e aí eu falei, nossa, tipo, fazia tempo que eu não via fazer em formato V, com umas coisas assim, bem diferentes, mas assim, umas que pegava a linha aqui, marcava, e eu fiquei, nossa, é bastante passo a passo, né? Sendo que daí eu fui ver o antes e depois, o resultado é bem parecido com o que eu entrego também. E o meu é bem mais simples, a minha técnica é bem mais simples. E as minhas técnicas, gente, o resultado assim que a gente tá tendo com o paciente padrão total, que é aquele de ruga de ponta a ponta, que a gente tá conseguindo eliminar essas ruguinhas em cima da sobrancelha, eu tô apaixonada. E ainda arquear a sobrancelha um pouco do paciente, eu tô apaixonada. E eu posso ter certeza que algum outro profissional vai olhar e vai falar, meu Deus, ela faz isso, da onde não pode? Eu aprendi um curso tal com fulano que não pode. Então são várias técnicas. Mas agora eu quero que você me pergunte pra mim,
quais são os resultados que eu tô tendo com a minha técnica, com o meu protocolo. O que os meus pacientes estão falando, estão gostando. Como que tá sendo essa diferenciação? Então, olha quantos pontos a gente entra. A gente começa a ficar... Ah, Ana, mas eu soube no curso que só dá para usar Dispor. Até então, a gente se acreditava em várias coisas que hoje eu já sei que dentro da harmonização não é assim. Não é só a marca, não é só isso, aquilo. Tem vários pontos ali dentro também. Então, gente... Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem, porque algumas vezes a gente tem como se fosse uma síndrome do impostor. Não sei se vocês têm isso também, mas é tipo ficar com medo de falar para o paciente, o teu resultado vai durar 4 meses, o teu resultado vai durar 3 meses. Você tem que voltar com tanto tempo, porque a gente acha que a gente nunca sabe o suficiente. E por que você vai fidelizar um paciente? Por que você vai passar essa autoridade para o paciente se nem você confia no que você está fazendo? Se você sempre acha que você precisa de mais, mais e mais. Então a gente tem isso. E trabalhar com isso dentro da gente também é importante. É imprescindível a gente fazer isso. Porque a gente sabe, a gente conhece. Agora vocês só precisam entender como colocar esse protocolo em prática. Como fazer esse protocolo. Como mostrar isso para o paciente. Você já faz toxina botulínica? Ótimo. O que está insatisfeito? Você está tendo muito retorno? Fazendo muito retoque? Não está travando a cara de braba? Aqui a região dos olhos está ficando? Uma sobrancelha está levantando mais que a outra? Quais são os teus problemas agora? Porque você já aprendeu a técnica. Ana, minha dificuldade é a cara de brabo. Ótimo, então vamos performar na cara de brabo. Vamos colocar uma alta performance aqui. O que a gente tem que estudar? Que musculatura que a gente tem que entender? O que a gente tem que trabalhar? O que você fazia? Pronto, pegamos tudo isso. Bora colocar em prática agora. Vamos performar agora nisso. Vamos melhorar agora nisso. Aí depois vocês entram e depois vocês buscam outra coisa. É esse passo a passo que vocês têm que seguir. É esse planejamento dentro agora que vocês têm que fazer. E sério, essas nossas aulas agora estão muito legais. A gente vai conversar muito, muito sobre isso. Então, quinta-feira temos aula novamente às 20 horas. É a nossa semana do aquecimento para o protocolo perfeito. Para a aula que vai acontecer no dia 2. Então, o protocolo perfeito é a gente englobar tudo isso que eu falei aqui em 1 hora e vocês colocarem em prática. Vocês executarem esses resultados, terem esses resultados, terem essa fidelização, tá? Então, no dia 2 de fevereiro a gente vai ter, eu vou mostrar ainda mais para vocês e nos aquecimentos aqui também. Então, a gente vai estar fazendo isso, a gente vai estar mostrando para vocês. Eu tenho uma aluna do Master em Toxina Botulínica que ela, gente, sério, ela começou a fazer protocolos, assim, eu mandei mensagem pra ela semana passada, eu falei, cara, eu falei bem assim nessa palavra, eu falei, eu tô de cara com você, que legal você fazendo essas avaliações, e tipo, gente, ela era uma pessoa insegura, ela é insegura até pra conversar comigo, assim, sabe, tipo, de conversar, assim, ela é tímida, ela tinha vergonha de falar, de passar preço, de valor, assim, vai custar tanto. Como a gente conseguiu mudar? E ela falou, não, agora eu tô conseguindo fidelizar, tô fazendo peeling, tô fazendo microagulhamento, eu consigo vender isso pro paciente. Então, é tudo aqui, ó. A gente precisa agora, sabe, pensar na ciência. Eu nunca vou dizer pra vocês, ignorem a técnica. Não, nunca vou dizer isso, mas assim, saber que a gente aprendeu a técnica, agora vocês vão lapidar a técnica de vocês, pegar os erros de vocês e vão lapidar ela, que isso é importante também, a lapidação da técnica de toxina botulínica, vão começar a fazer essa fidelização. Gente, mesmo que o paciente ele fale para vocês assim, eu não vou fazer o teu protocolo inteiro agora, eu vou fazer só a toxina botulínica, só o fato de você ter criado a consciência na cabeça dele já é o suficiente, já é importantíssimo, porque ele vai retornar para você, de um jeito ou de outro ele vai retornar para você. Ele vai voltar a fazer os procedimentos com você. Pode confiar em mim que ele vai voltar, ele vai fazer. Então, que eu tenha ajudado vocês hoje a criar essa consciência também e que vocês entrem nessa parte diferenciada, que a partir de hoje vocês mudem a forma de vocês trabalharem com harmonização facial, com toxina botulínica e que vocês passem, transpareçam isso para os pacientes também, tá? Porque
É daí pra cima que a gente vai conseguir atingir o protocolo perfeito, e eu tô aqui com vocês para ajudar vocês a dominarem o protocolo perfeito e a harmonização facial, tá bom? Eu tô aqui, peguei na mão de todo mundo e falei, 2023 a gente vai fazer o nosso ano, a nossa harmonização vai mudar, 2023 a gente vai mudar as nossas formas de trabalhar, e é isso que eu tô fazendo. Eu não deixei pra começar, depois do carnaval, vou tirar férias. Não, gente, eu tô desde o dia 1º aqui, ó. Mudamos o Instagram, a gente foi, mudamos tudo, fomos obrigados a continuar da forma que deu, e eu falei, eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai. 2023 vocês vão mudar, porque tá vindo, vocês já comprovaram uma nova era da Hoff. E é nessa intenção que a gente vai aproveitar, vai fazer com que os nossos protocolos se diferenciem, e a gente vai passar isso para os nossos pacientes também. Então eu espero vocês quinta-feira, às 20 horas, e a gente vai estar conversando. Eu postei lá nos meus stories o tema, tá? Das nossas próximas aulas. Estou no começo de aplicação de toxina. Me sinto insegura, mas preciso praticar. Qual a dica para melhorar a prática? Liza, a melhor dica para você melhorar a prática agora é você treinar as marcações, tá? Inicialmente você precisa treinar as marcações, então você tem que chamar tia, tio, tem que chamar mãe, pai, irmão, enfim, prima, todo mundo que você puder fazer as marcações da linha da pupila, os pontinhos e meio que supor as unidades que você vai estar usando. Porque a maior dificuldade agora nesse início é você ter essa diferenciação, você saber essa diferenciação. Então, fazer dessa forma, tá? E começar a praticar, até porque no começo a gente tem uma distância com o paciente, né? Parece que o paciente é intocável e a gente fica com medo de fazer as coisas e marca, assim. Então, agora nesse primeiro momento você tem que criar essa afinidade com o que você tá fazendo, tá? Então, eu sugiro com que você faça isso. E aí, comece a criar um protocolo na tua cabeça. Que toxina que você vai usar, que seringa que você usaria nessa paciente, que reconstituição que você faria. Começa a fazer dessa forma nesse início, que aí você vai começar a tirar essa tua insegurança, tá? É a minha sugestão aí, e coloque em prática. Pode parecer bobeira, a Ana tá falando bobeira, tá falando só pra falar. Não, eu fiz isso e me ajudou muito, tá? Me ajudou bastante. Eu marcava no Gabriel, e daqui a pouco as coisas começaram a ficar tanto na minha cabeça, gente, que sabe aquele meme, pareço legal, mas estou fazendo botox mentalmente em você? Isso se tornou realidade, porque eu comecei a conversar com a pessoa, eu começava a olhar para as rugas dela, e eu começava, eu podia pôr um ponto aqui, podia fazer, isso começou a ficar meio que frenético, ficou recorrente na minha vida. Então, dessa forma a gente consegue fazer. Eu nunca vou me esquecer da minha primeira paciente de toxina botulínica. Nunca vou me esquecer, gente. Eu fiquei muito nervosa, porque eu já tinha feito a aplicação e no dia do curso eu fiz as aplicações, tudo, mas isso acontece com todo mundo, gente. O meu primeiro preenchimento labial, eu fiquei com medo, minha primeira toxina, meu primeiro peeling, tudo que é a nossa primeira, a gente fica com medo, a gente fica inseguro, a gente tem essa dificuldade de né, será que eu tô fazendo certo, será que vai dar tudo certo? Mas, gente, é só fazendo, é só praticando. Então, você tem que lembrar das linhas de segurança, você tem que lembrar das marcações e treina essas marcações. Ali, você estando com os pontos marcados e diluir corretamente, pegou na seringa, a gente não tem erro, a aplicação não tem erro. A aplicação vai embora. Por quê? Fez a reconstituição tradicional, você tem que saber quantos risquinhos que você vai andar. Vai aplicar. Fez a reconstituição seca, pegou uma seringa de 50 unidades, vai colocar 2 unidades, 2 risquinhos. Colocou, não precisa tocar no osso para não causar uma inflamação ali no periósteo. Colocou no músculo, 1, 2, tira. A aplicação não tem segredo. A técnica não tem segredo, a técnica a gente faz tranquilamente. O que é importante agora para esse início é você focar tudo que vem antes da técnica, tudo que vem antes da aplicação. Então, focar nas marcações, nas linhas de segurança, dominar a anatomia, isso é muito importante, dominar a reconstituição, qual marca que você vai usar. Então, tudo isso é importante agora para quem está iniciando. Focar nesses pontos, tá? Fez isso, depois vai lapidando. Depois vai aprimorando, aí a gente entra numa outra conversa. Mas agora, para esse início,
É dessa forma com que a gente tá fazendo. Então, no dia 2 de fevereiro, na aula Protocolo Perfeito com Toxina Botulínica, é do básico ao avançado. Tudo, do básico ao avançado. Então, a gente vai falar para quem tá iniciando e vai falar para quem já pratica, tá? Geralmente, quem já pratica, qual que é as frustrações? Resultado ruim, resultado não travou a cara de braba, uma sobrancelha levantou mais que a outra, botox durou pouco. Aí a gente já começa a entrar nessa síndrome aí também, mas que só você começando você vai vivenciar isso. Então é importante respeitar também esse progresso. Mas se eu pudesse dar uma dica para fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje, mesmo que você esteja iniciando com os seus pacientes de toxina botulínica, que você já tenha feito um curso, reassista tudo que a gente conversou aqui e já comece fazendo fidelização, já comece entregando protocolos, já comece fazendo essa diferenciação com os seus pacientes, porque vai se tornar muito mais fácil para você, depois que você já está dominando a técnica, você colocar isso em prática, você colocar essas coisas para fazer. Porque se você quiser agora nesse início só focar em técnica, você pode ficar frustrado um pouco, porque aí você vai ter 1, 2 pacientes, 3, esses pacientes não vão voltar. Pode ser que os seus primeiros resultados não sejam tão bons, então você tem que aprimorar alguma coisa. Então, já inicie certo. Não comece fazendo tudo torto, tudo errado. Já inicie começando de onde que tem que fazer. Isso não passam pra gente, isso não falam pra gente. Desses protocolos, dessas fidelizações. Só passam os pontos. Só passam as marcas, só passam as unidades. Então, mesmo que você esteja iniciando, comece, tá? Comece fazendo dessa forma gradativa, comece colocando esses pontos em prática e não deixe passar. Não deixe passar porque você não vai se arrepender. A gente vai conversar final do ano, em um período aí de 12 meses, 11 meses, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender, confia em mim, não vai. Não vai se arrepender mesmo. Eu não me arrependi. Eu sou grata por eu ter feito isso, desde então. Eu gosto dos meus resultados desde então. A minha frustração acabou, não tem. Eu amo fazer toxina botulínica, é o meu procedimento preferido. Às vezes a gente tem que arrumar alguma coisa, às vezes tem uma revisão para fazer, tá tudo bem. Mas eu amo fazer toxina botulínica, gente. Eu adoro, é o meu procedimento preferido. Então, dia 2 de fevereiro, às 20 horas, eu vou passar para vocês a técnica também. A gente vai conversar ainda mais. E não deixem de participar das nossas aulas de aquecimento, que vai acontecer. Aconteceu hoje, já evoluímos. Não sei quando é quinta-feira. Quinta-feira, às 20 horas. E na semana que vem, temos terça, temos quinta. Então, a gente tem 4 aulas de aquecimento. Vamos ter uma aula bônus e ainda vamos ter aula do dia 2. Daí, vocês entram lá no meu link da bio, se inscrevem, vocês vão receber as informações. Lá dentro do grupo do WhatsApp, quem estiver vai receber materiais exclusivos também. E aí, eu espero vocês no dia 2 de fevereiro também. E quinta-feira estão todos convidados a participar da nossa segunda aula de aquecimento. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa terça-feira. Obrigada pela presença de todos. Qualquer dúvida, vocês sabem que meu direct está aberto para vocês. Um beijo, gente, e até quinta.